E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80, 90 ou até antes, lendo uma história com o rei do crime. A Echo só foi criada em 1999 nos Estados Unidos e só apareceu pela primeira vez no Brasil depois do ano 2000. Então, ninguém cresceu aqui lendo nos anos 80 e 90 histórias da Echo. De repente você é transportado para 2024 e assiste a série Echo, que tem o rei do crime como grande antagonista. Com certeza você reconheceria o rei, mas quem seria essa protagonista rivalizando com ele? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Esse é o 100º HQ que eu lia e o filme que eu vi que eu tô fazendo. Foi um fã aqui do canal que me lembrou disso. Então é um marco aí nesse quadro aqui do canal. Antes da gente começar, já curte o vídeo e se inscreve no canal, clica no sininho, pede para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa série, compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir e segue a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem da série que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000, depois eu vou falar dos personagens da série e como eles são nas HQs, em seguida vou comparar a história da série com a das HQs e por fim vou dar minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou a série. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Rei do Crime, porque, como eu falei para vocês, a Echo só apareceu no Brasil pós ano 2000. Revista mais antiga que eu tenho com o Rei, Super Aventuras Marvel 20, de abril de 1984. Wilson Fisk vasculha os becos de Nova York em busca da sua esposa, Vanessa, que estava vivendo como uma mendiga amnésica. História republicada em Electra Saga 4 de 1989, aqui tem só uma parte da história. E em Os Maiores Clássicos do Demolidor 2 da Panini de 2003. Já saiu outras vezes, mas aqui nessa parte eu só mostro o que eu tenho. Super Aventuras Marvel 55 de abril de 1987. O rei provoca o confronto entre o Demolidor e Micah Sin. Super Aventuras Marvel 66, em A Queda de Murdoch, o rei descobre a identidade secreta do Demolidor e usa todo o seu poder de influência para acabar com a vida do herói. História republicada em Demolidor, A Queda de Murdoch, da Panini de 2010. Graphic Novel 2 de abril de 1988, Amor e Guerra, por Frank Miller e Bill Sienkiewicz. Fisk continua tentando curar Vanessa e é capaz de coisas terríveis para atingir seu objetivo. Republicada em Demolidor, Amor e Guerra, da Panini de 2018 e vai sair de novo em breve nessa edição aqui. Grandes Heróis Marvel 23 de abril de 1989, primeira aparição do Rei do Crime como um vilão do Homem-Aranha. Histórias republicadas em Spider-Man Collection 11 de 1996, em Homem-Aranha Grandes Desafios 3 da Panini de 2007, coleção histórica Marvel Homem-Aranha 6 de 2014 e Homem-Aranha edição definitiva 3 de 2020. Homem-Aranha 80 de abril de 1990, as armações do rei, que incluíam conceder poderes à Gata Negra, finalmente separam Felícia e o Homem-Aranha. Homem-Aranha 93 de 1991, Aranha, Gata Negra, Demolidor e Falcão se unem contra o Rei do Crime durante o arco Guerra de Gangues. Grandes Heróis Marvel 47 de 1995, agora é a vez do Demolidor derrubar o Rei do Crime. Essa história foi republicada recentemente na Saga do Demolidor. E a Saga do Demolidor 3 da Panini de 2022, o Rei e Mary Tifoid planejam a destruição definitiva de Matt Murdock. Atenção que vão rolar spoilers da série Echo e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei sobre a Echo da Alaqua Cox, William Lopes de Zan McClarnon e o Rei do Crime de Vincent D'Onofrio no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Gavião Arqueiro. Tem cards aqui, se você ainda não viu. Sobre a Echo na série. Apesar de ir muito bem nas cenas de ação, a Alaqua Cox é uma atriz bem inexpressiva, fica pesado para ela carregar uma série nas costas. E isso não tem nada a ver com o fato dela ser deficiente auditiva. A gente já teve ótimas atrizes surdas e mudas, inclusive uma ganhou o Oscar, a Marlee Matlin, que foi em 1986 por Filhos do Silêncio. O que me incomoda mais nessa Echo da série é a descaracterização em relação aos quadrinhos. A Echo das HQs, pelo menos das primeiras HQs da personagem,
É como se fosse um demolidor, só que surda. Ela sente as vibrações das coisas, ela ouve música sentindo as vibrações das notas tocadas no piano. Isso que é legal no personagem. E isso não é explorado na série. O legal dela nos quadrinhos é não ter superpoderes, ela só tem reflexos fotográficos. Ela é badass mesmo surda e sem grandes poderes. Mas na série dão um poderzinho de energia saindo da mão, uma coisa manjada que não tem nada a ver com a proposta da personagem. Sobre o Wilson Fisk na série. O D'Onofrio nasceu para interpretar o rei, né? Ele é excelente, mas o MCU precisa aprender a passar o nível de ameaça que o personagem representa. Ele é mostrado como um pai querendo o amor da filha de volta a qualquer custo, e no fim ela usa o poderzinho nele e ele fica todo chorão, derrubado. Se a Marvel quer que ele seja o Thanos dos personagens urbanos, tem que mostrar o cara dessa forma. Na cena pós-créditos a gente vê que ele deve se candidatar a prefeito de Nova York. Isso vai adaptar um arco dos quadrinhos pós-ano 2000. E isso deve ser mostrado na série do Demolidor. E essa da Echo, uma assassina profissional, ter dado um tiro na cara dele, só ter pego de raspão no olho, é difícil de engolir. Isso também vem das HQs, e ele também se curou lá, mas também é forçado, por mais forte e resistente que o Fisk seja. Falei sobre o Demolidor e o Rei do Crime nas HQs no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Demolidor, o Homem Sem Medo, e sobre o Demolidor do Charlie Cox no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Sobre o Demolidor na série. Ele aparece em uma cena no primeiro episódio em que enfrenta a Echo. É a melhor cena da série. Ele tá usando o traje que usou na série da Netflix para reforçar a ideia de que agora as séries da Netflix são cânone do MCU. A gente fica torcendo pro Demolidor aparecer de novo, porque, afinal de contas, a gente foi ver essa série para ver o Rei do Crime e o Demolidor, mas ele não aparece mais. E já falei sobre o Gavião Arqueiro de Jeremy Renner no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Capitão América Guerra Civil. Sobre o Clint Barton na série. Ele só aparece em cenas que a gente já tinha visto na série Gavião Arqueiro. Como Ronin, ele conta para Maya que o verdadeiro assassino do seu pai é o Rei do Crime. O Corvo Negro é interpretado por Chesky Spencer. A primeira aparição do Corvo Negro foi em Captain America 292 de 1984. O personagem foi criado por J.M. DeMatteis e Paul Neary. Essa história foi publicada em Capitão América 93 de abril, em 1987. Nas HQs, Jess Blackcrow é o herói indígena chamado Corvo Negro. Ele foi confinado a uma cadeira de rodas, mas invoca o poder místico do Corvo Negro para lutar contra injustiças. Na série, o nome do personagem é Henry Lopes. Ele não tem poderes nem usa cadeira de rodas. Ele é dono de um rink de patinação na cidade natal da Maya e é tio dela. No filme, a mãe da Maya se chama Taloa. Nas HQs, só foi chamada até agora de Senhora Lopes. A personagem é interpretada por Katarina Ziervogel. A primeira aparição da mãe da Maya Lopes foi em Daredevil 10 de 1999. A personagem foi criada por David Mack, Rebecca Roanhorse e Kyle Charles. Essa história foi publicada em Marvel 2002-7 da Panini em 2002. Nas HQs, a Senhora Lopes teve Maya com William Cavalo Louco, mas ela deixou sua filha e marido quando Maya ainda era uma criança. Na série, a mãe sofre um acidente de carro quando Maya é pequena e morre. É nesse acidente que a Maya perde a perna. Taloa também possui o poder ancestral de energizar as mãos. Esse poder é mostrado como um poder de ataque aos inimigos em alguns momentos, mas também como um poder de cura. Após ter dado um tiro no Rei do Crime por ele ter matado seu pai, Maya Lopes volta para sua cidade natal em Oklahoma e decide se tornar uma chefe do crime como Wilson Fisk. Mas o rei ainda está vivo e vai até ela, colocando em risco sua família e amigos. Nas HQs, em histórias pós-ano 2000, Maya vai ao passado e vê que é descendente de uma Light Horseman, que era o nome da polícia indígena que patrulhava suas terras no passado. Na série, ela também tem como antepassada a primeira mulher a se tornar uma Light Horseman. Wilson Fisk se torna o prefeito de Nova York em Daredevil 605 de 2018.
Echo é a primeira série do MCU com o selo Marvel Spotlight, que visa trazer personagens menos conhecidos do grande público. Esse também era o propósito da revista Marvel Spotlight, apresentar novos personagens ou trazer histórias solo de personagens que não tinham seu título próprio. A série teve 2 volumes, um em 1971 e outro em 1979. No primeiro, estrelaram a revista personagens como Lobo Vermelho, que é outro herói indígena, Lobisomem, Motoqueiro Fantasma, Filho de Satã, Namor, Cavaleiro da Lua, Os Três Guerreiros, Nick Fury, A Primeira Mulher-Aranha e Deathlock. No segundo volume tivemos, entre outros, Capitão Marvel e Senhor das Estrelas. O que é melhor? HQs clássicas com o Rei do Crime ou a série Echo? Quando a Marvel anuncia coisas como série da Echo ou da Agatha Harkness, personagens que não têm muita relevância nos quadrinhos, eu fico me perguntando, por que vão fazer essa série? Será que eles têm uma grande ideia para essa personagem? Depois de assistir a série da Echo, eu entendi por que eles quiseram fazer essa série. Para falar da questão dos índios americanos e retratá-los de forma super empoderada. Mas não, eles não tinham uma boa ideia de história, eles só sabiam que queriam falar da questão do índio. A Marvel Disney fez aqui a mesma coisa que fez na série da Miss Marvel. Não importa tanto a história, o roteiro e a adaptação das HQs. Em Miss Marvel, importava só falar do povo muçulmano. A história podia ser medíocre. Mesma coisa em Echo. A gente tem mais uma história fraca, porque a história não era tão importante quanto a agenda de quem estava envolvido na série. Eu já disse várias vezes e repito porque sempre tem um carinha aí para interpretar a gente errado. Representatividade é importantíssimo, inclusão é necessário, mas se você enfia representatividade e inclusão em um produto ruim, toda a sua boa intenção vai por água abaixo. A Marvel continua invertendo as suas prioridades, que deveria ser, primeiro, tenha uma história muito foda para contar. Segundo, encaixa nessa história as questões importantes que devem estar presentes, mas que não necessariamente são o cerne da história. Eles pegaram uma personagem urbana, um demolidor, que em vez de ser cego é surdo, e jogaram toda essa riqueza fora, tirando a Echo de Nova York e jogando numa reserva indígena, onde tudo é campo aberto e iluminado. A Echo combina com becos escuros, brigas em galpões, por isso o primeiro episódio é o melhor, com ela enfrentando aqueles caras no galpão e o Demolidor em seguida. Essa é a melhor cena da série. Depois só tem mais 2 cenas de ação, uma num trem, onde tudo parece CGI e as coisas que acontecem são pouco críveis, como ela saltar de peito aberto num carro em movimento e não se machucar nada, e a outra é num rink de patinação, onde tem boas sequências de porrada, mas também muita coisa forçada, como ela construindo uma arminha que dispara um negócio em poucos segundos. A violência prometida, que é uma série agora para maiores de 18, é muito pontual, não chega perto das produções da Netflix. E a personagem Echo, visualmente, não tem apelo nenhum. A principal característica física da personagem nas HQs é uma marca de palma de mão no rosto. A principal... Você olha pra ela e fala, essa personagem eu já identifiquei, porque ela tem isso. No MCU ela não tem isso. Ela usa roupas urbanas, não tem um traje que a identifique. E quando ela ganha um traje, é uma roupa indígena, não é um traje de combate. Tem muita gente que diz que o problema da decaída da Marvel é a quantidade de produções. Eu discordo. Eles tinham dinheiro para dar conta de mais produções. A Marvel é uma das empreitadas mais bem-sucedidas da história do cinema. Eu insisto que o problema é a inversão de prioridades. A prioridade tem que ser a história, o roteiro, uma baita adaptação do material fonte, que são as HQs. Eu espero que a série do Demolidor esteja sendo reformulada com isso em mente. Eu espero que todo o MCU seja repensado com isso em mente. Aqui a gente compara a série com histórias em quadrinhos do Rei do Crime. E entre essas histórias tem só a queda de Murdoch, uma das coisas mais legais já feitas nos quadrinhos mainstream. Então não tem nem como tentar comparar, fico com as HQs. Quer ter a edição A Saga do Demolidor com a queda do Rei do Crime? Tá com desconto na Amazon, vou deixar link na descrição. Compra pelo meu link que você ajuda o canal.
Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem a Saga dos Vingadores, review da edição 3 e preview da 4, a Saga do Kang, né, o final da Saga do Kang, e o início de Sob Cerco, uma das sagas mais legais dos Vingadores. Depois tem a Saga dos X-Men, review da edição 19 e preview da 2021, assistindo o HQ Camelot 3000 parte 7, e o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi deve vir em fevereiro com Madame Teia. Vocês estão ansiosos por esse filme, né? Nem eu. Até lá!